Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Hoje é um grande dia, uma grande alegria para toda a igreja. E além da festa da Imaculada Conceição, teremos hoje uma primeira comunhão. Então, Maria Rosa vai receber pela primeira vez Nosso Senhor. O privilégio da Imaculada Conceição era para que Nossa Senhora fosse, como diz a coleta de hoje, uma digna morada de Nosso Senhor. Então, nossa alma também é sempre fazer um esforço, todo esforço que ela puder, para ser uma digna morada de Nosso Senhor que vem na comunhão. Mesmo Nosso Senhor, que foi concebido em Maria, é o mesmo que vem na nossa alma quando recebemos a Santa Comunhão. Então, a Imaculada Conceição corresponde, de certa maneira, ao vestido branco de Maria Rosa, que deve fazer tudo para que ser uma digna morada de Nosso Senhor. Quem tornar digna essa morada é Nosso Senhor Ele mesmo, porque Ele que nos torna dignos de recebê-lo. Só Ele é o princípio. Deus é o princípio de todo bem, Deus é o princípio da santidade, e por isso Deus é o princípio da Imaculada Conceição. Teremos também os votos do nosso irmão Dionísio, votos temporários, e que ele fará então no momento do ofertório. E os votos de religião nos mostram o que a igreja mais preza nesse mundo como profissão, como emprego da nossa vida, como tipo de vida, é a vida religiosa. Os religiosos se dão a Deus no máximo que a gente pode oferecer, que a criatura pode oferecer. Mas em seguida eles têm que trabalhar para que os seus votos não sejam em vão, não sejam uma razão de condenação, mas ao contrário, uma razão de santificação. E pela vida religiosa a gente oferece a Deus os bens materiais para que a gente fique livre dessa inclinação, que possuindo as coisas acabam nos possuindo também, pelo apego que a gente tem devido às feridas do pecado original. É lícito possuir? Claro, é lícito possuir, mas é mais apropriado para a alma fazer um voto de pobreza e viver dentro desse regime aprovado pela Igreja, louvado por Nosso Senhor, porque Nosso Senhor foi o primeiro religioso, ele e os apóstolos, ele que ensinou o que é a vida religiosa. Então, voto de pobreza, não ter nada para possuir melhor a Deus. Os religiosos não possuem, eles usam. Quando um religioso no seu antifonário, no seu gradual, no seu missal, no livro que ele usa assim de maneira contínua, eles escrevem assim: adusum, irmão fulano. Adusum. Está no seu uso, não está na sua posse. O religioso não deve ter posse de nada, nem mesmo da sua vontade. Então esse é o primeiro voto. É o voto de pobreza. Ele que constitui assim, a vida religiosa. O religioso que não tem voto de pobreza não é religioso. Segundo, o voto de castidade. O religioso oferece a Deus as alegrias da família, porque ele quer estar inteiramente, não quer outra alegria senão essa, que é a sua união com Deus. Então, isso ele oferece a Deus para, de novo, estar mais livre de se unir a Deus. Deus é o tudo da vida. E o mundo moderno perdeu a noção mesmo de quem é Deus. É um relativismo terrificante. Por quê? Porque o mundo está completamente...
O mundo está cada vez mais nas trevas da qual havia tirado a igreja. Mas o mundo não quer escutar a igreja, e mesmo a igreja conciliar tenta abafar a igreja verdadeira. Então, o resultado é que o mundo está cada vez mais numa imensas trevas. E o mundo não entende, então, a vida religiosa, claro que não. Ele não entende que estar unido a Deus. Unido a Deus, para ele, não é interessante. Enquanto que a igreja põe no grau máximo das atividades humanas essa vida consagrada. Porque não há nada maior, nada mais útil, que dê mais glória a Deus do que essa vida fundada nos votos. Então, voto de pobreza, voto de castidade e voto de obediência, que é o principal, é o maior. Porque dar as coisas materiais é um grande sacrifício. Dar a alegria de construir uma família, outro sacrifício extremamente grande. Mas dar a sua própria vontade, dar a si mesmo, né? Não uma coisa fora de mim, não uma coisa que vai ficar unida a mim, mas dar o que eu sou, submeter a minha vontade à vontade de um outro. Isso não tem nada maior de São Tomás de Aquino. Fazer isso por amor de Deus e dentro desse contexto, né, que a igreja ela mesma estabelece, que são as leis da vida religiosa. A vida religiosa está acima. Nossa Senhora, ela se consagrou a Deus logo que teve o uso da razão, ela se consagrou a Deus. Por quê? Porque Deus, a vida religiosa, não é que quem não está na vida religiosa não se une a Deus. Não, aqui mesmo tem essa família, né, Zélia e Jerônimo, né, e que foram extraordinários. E quantas famílias, quantos leigos foram santos. Mas o caminho da santidade é mais facilitado e a união com Deus que decorre, né, habitualmente é maior. Assim, Santa Teresinha foi religiosa, São Francisco foi religioso, São Bento foi religioso. Os padres vivem o mesmo espírito. Os padres devem viver inteiramente o espírito dos votos, e os leigos também. O que é viver o espírito dos votos? É possuir como se não possuísse, estar casado como se não estivesse, e ter a disposição da nossa vontade como se não tivesse. De tal maneira que, se Deus nos pede um sacrifício, esteja sempre pronto para procurar as coisas que agradam a Deus. Então, o irmão vai fazer esses votos e na hora do ofertório. Depois da missa, haverá ainda duas coisas importantes. Haverá as crianças da Confraria das Pequenas Virtudes. Onde eu estava, assim, não sei, estava no gramado, não sei onde estava, estou lá perto da escola, e uma criança veio perguntar se eu podia fazer a Confraria das Pequenas Virtudes. Fiquei bem assim, edificado, surpreso, e achei o nome bem interessante. Confraria das Pequenas Virtudes. Então, estão começando bem essas crianças. Então, eles vão receber uma medalha de Nossa Senhora, medalha milagrosa. Na medalha milagrosa, ela necessita uma bênção especial e depois tem uma imposição, está no ritual. Muitas vezes não se faz, mesmo não fazendo, ela tem muito útil. A senhora pediu, quem disse que levasse essa medalha teria sua proteção. Mas tendo a imposição é melhor. Então hoje serão esses da Confraria das Pequenas Virtudes, mas depois pode ser todo mundo também, as crianças da escola, os adultos também, mas não vai ser hoje. Hoje só os da Confraria, e talvez dá para a Rosinha. Ela pode ter podemos dar para ela, esse dia é tão importante para ela e para toda a igreja, né? A outra coisa importante será a consagração à Nossa Senhora, será feita também por algumas crianças da escola, penso eu. Então, será a quarta coisa. Mas tem uma quinta também, então depois da missa, os alunos do Dom João da Cruz, que estão na escola, né, ele vai vê-los também. Então, esperem ele depois
não partam, né? Esperam ele chegar para ele lhes dizer, não sei se é um ensaio ou alguma comunicação importante. Então, Nossa Senhora Imaculada Conceição, esse dogma, essa questão, essa doutrina, foi debatida durante muito tempo, que havia vários problemas teológicos e mesmo fisiológicos, né, ligados à medicina, porque não se tinha muita noção de quando é que a alma era unida ao corpo. Então, nos diziam, não, se o início da concepção se faz por primeiro uma preparação daquilo que vai ser apto a receber a alma, então não convém dizer que Nossa Senhora é Imaculada Conceição. Eles não sabiam bem se a concepção e a infusão da alma era no mesmo momento ou não, por razões bem muito sensatas. Então a igreja deixou as discussões correrem. Elas correram durante mais de 600 anos, talvez mais ainda, porque, né, essa festa é bem antiga, mas ela não era um dogma. Havia algumas concessões, mas não era um dogma. Então, durante muito tempo, a piedade católica queria honrar Nossa Senhora com esse título, e foi só no século XIX, primeiro Nossa Senhora, assim, pontos marcantes do século XIX, um deles foi em 1830, se não me engano, que Nossa Senhora, na Rue du Bac, apareceu a Santa Catarina Labouré, e numa aparição, né, todas as aparições de Nossa Senhora têm um caráter especial, essa tem um caráter muito especial. Santa Catarina vai então se aproximar dela e vai se ajoelhar para botar as mãos sobre o joelho de Nossa Senhora, e ali vai escutar o que Nossa Senhora tem a dizer. Essa cadeira na qual Nossa Senhora sentou está até hoje na Capela das Irmãs de Caridade, fundada por São Vicente de Paula, lá na Rue de Bac, em Paris. A cadeira fica ali, todo mundo que quer pode fazer um bilhetinho, um pedido e botar em cima da cadeira, ou jogar assim. E até teve um milagre, aconteceu com uma senhora aqui da Argentina, melhor com a filha dela, e foi contado, acho que no boletim da Fraternidade de São Pio X, creio que foi assim. E foi uns, não sei, uns 20 anos atrás, mais ou menos. A filha estava doente, e a mãe, argentina, então foi com a filha na Rue de Bac. Ela fez então um bilhetinho, né, pedindo a cura da filha, e falou: minha filha, com a naturalidade dos sul-americanos, chegou a filha, botou por cima da mesa da comunhão assim, o que não se faz, pelo menos habitualmente, e falou: minha filha, vai lá e bota esse bilhetinho que a mamãe está te dando em cima da cadeira. A menina avançou um pouquinho, não sei, e ficou parada. A mãe ficando nervosa, porque sabia que era uma piedosa infração ao costume ali. Acabou chamando ela de volta, e aí voltaram para casa, para a Argentina. Só que a filha curou. A filha curou, aí ela muito contente, nossa, agradecer. Não. Aí ela falou assim, mas lembrou, né, daquele fato. Falou: minha filha, agradecer a senhora, te curou, né? Mas por que você não botou o bilhetinho em cima da cadeira, como a mamãe tinha dito? Por que você não ficou parada lá assim, não fez como a mãe mandou? Por que você não foi? Você já tem um pouquinho de juízo, por que você não fez? Mas mamãe, tinha uma senhora sentada na cadeira. Então, um milagre bem simpático, né? Curou e apareceu e curou. Foi há 20 anos atrás. Então, em 1830, Nossa Senhora manda cunhar essa medalha, na qual está escrito: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que corremos a vós. Mesmo assim, o Papa vai esperar ainda 14 anos. Por quê? Porque os dogmas da Igreja estão fundamentados na revelação. E revelações privadas não têm a mesma força, não é a revelação com grande R, né? Então o Papa quis, né, só é revelação mesmo quando
A gente só tem certeza que está contido na revelação quando a igreja, usando toda a sua autoridade, afirma isso é divinamente revelado por Deus. Então, a definição de Pio IX, que foi em 1854, é mais importante do que a aparição da Rudibach e a que houve em seguida em Lourdes, porque ali ele está falando com a autoridade de Nosso Senhor. Ele está falando com a autoridade de São Pedro e São Paulo e com a sua autoridade, que está toda ela apoiada em Deus Ele mesmo. Isso é que o mundo que faz falta ao mundo de hoje. O mundo de hoje olha para a ONU, o mundo de hoje olha para a Declaração dos Direitos do Homem, que é uma negação dos direitos de Deus, diga-se de passagem. Então, o mundo perdeu a noção de quem é mestra. A igreja é mestra de verdade e de sabedoria, mas o mundo virou as costas para a igreja. Por isso que o mundo não tem solução para o mundo enquanto ele não voltar, assim como não tem solução para a igreja conciliar. Enquanto ela não voltar à tradição e à fé católica, não tem solução para o mundo enquanto ele não voltar a essa mestra de sabedoria e de verdade, que é a verdadeira igreja católica. Então, o mundo não liga, né? O mundo já foi mais católico, já foi oficialmente católico, já respeitou as festas da igreja, hoje não. Imaculada Conceição, aqui no Brasil acho que é um dia santo de guarda, mas quantos dias que não são? E mesmo assim, o governo brasileiro bota ao mesmo tempo a Imaculada Conceição com não sei, Zumbi ou coisas semelhantes. Então, mostra o seu desorientação diabólica que tomou conta do mundo, que em vez de se voltar para quem pode salvá-lo, se volta para quem não pode salvá-lo. Então, nosso Pio IX, depois de escutar muitos teólogos, escutou também Dom Guéranger, que fez um belo livro, Dom Guéranger, que é de Solesmes, que é a grande abadia da restauração do canto gregoriano. Ele fez um belo, que foi muito útil, que Pio IX agradeceu a ele, e vários outros teólogos, trabalhos acumulados durante 600 anos de trabalho, um trabalho aprofundado para chegar à conclusão. Uma das dificuldades era, se Nossa Senhora não tem pecado original, então ela não foi redimida. Nosso Senhor não é o seu Salvador, Nosso Senhor não é o seu Redentor, e ela está fora dentro do gênero humano, ela não sabe onde colocá-la. Então, foi a teologia, com a aprovação do Papa, foi inscrito mesmo na coleta, que foi em previsão dos méritos de Nosso Senhor, que ela foi preservada do pecado original e de todo o pecado. Então, ela também, ela foi resgatada, ela recebe da paixão de Nosso Senhor o seu privilégio da Imaculada Conceição. Vou ler aqui a oração de hoje, né? Ó Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem preparaste ao vosso filho digna morada, nós o suplicamos que assim como pela previsão da morte deste mesmo filho, nosso Senhor, a preservaste de toda mancha, façais por sua intercessão que também nós cheguemos à vossa presença purificados de toda culpa. Então, que proporcionalmente o que Nossa Senhora tem de maneira absoluta, ela é chamada na Ave Maria cheia de graça. O anjo dá esse título a Nossa Senhora, o anjo, o arcanjo Gabriel, e é lembrado hoje no Evangelho, né? Entrando o anjo onde ela estava, disse: Ave Maria, cheia de graça. A sua plenitude de graça é tão grande que ela exclui também o pecado original. Então a gente pede que assim como ela foi preservada de toda mancha, a gente também possa se apresentar diante de Deus purificado de toda mancha. Ela não foi purificada, ela foi preservada. E nós precisamos sermos purificados. Então peçamos a Deus que em todos os acontecimentos da vida, tinha um monge trapista, bem simples, mas
assim, bem concreto, é bem interessante. Ele dizia, acho que ele é francês ou belga, não sei, mas ele dizia assim, se acontece alguma coisa difícil, né, uma dor, uma dificuldade, né, eu digo assim, Nossa Senhora viu bem piores, situações bem piores. Se eu estou assim com tentação de fechar a cara, mostrar mau humor para todo mundo, ele lembra, não, façamos a esmola de um sorriso como a Imaculada. E assim, em toda situação, ele olhava para Nossa Senhora, espiritualmente, né, e dizia, ela certamente teria feito isso, então vou fazer também. Se faltava alguma coisa, né, alguma coisa material que a gente quer, que está precisando, ou para trabalhar, ou para uma coisa que nos agrada, ele dizia, e Nossa Senhora tinha tudo que ela queria. Então, sempre, diante de uma situação, ele tinha essa reflexão, e Nossa Senhora tinha o que queria, e Nossa Senhora foi isenta de sofrimentos, e Nossa Senhora fechava a cara para todo mundo. Então, ele se baseava em Nossa Senhora, e isso é um excelente método de santificação, muito recomendado pelos santos, especialmente por São Luís de Grande Montfort. Então, façamos assim também. Hoje é o dia da Imaculada Conceição, ela é a digna Mãe de Deus. Digna Mãe de Deus. Essa palavra digna já diz tudo. Nós somos, podemos chamar, coitado de nós, indignos servidores de Deus, que a gente temos ferido do pecado original, temos nossas faltas, mas Nossa Senhora não. Nossa Senhora é digna Mãe de Deus. Pense o que é ser digna Mãe de Deus. Tem pessoas que são dignas de receber um elogio, porque cantaram bem, tocaram bem violino, aliás, fiquei sabendo, tocaram muito bem. Vou dar só assim, nem uma advertência, só, digamos, uma coisa para pensar, né? Cuidado que, bom, é um cuidado que a gente deve ter geral, incluindo o violino, talvez. O mundo atrai, e a gente, às vezes, pode se levar, né, pela vaidade ou pelo meio que talvez não nos faça tão bem assim, mas o desejo profissional, outra coisa. Mas isso vale também para as profissões, quando chegarem à idade de escolher uma profissão. Mas procurem sempre ver assim, de que lado Nossa Senhora estaria? Como é que ela tocaria o violino dela? O que ela acharia do ambiente lá de Friburgo, né? Como é que ela acharia? Não, isso não basta para chegar a uma conclusão, mas ao menos tenha essa preocupação. O que Nossa Senhora acharia, o que ela acharia desse ambiente? Talvez o ambiente seja muito bom, né? Eu não fui, não sei como é que é, mas eu sei que às vezes a gente se deixa envolver por coisas que não são 100%. 100% no mundo não existe nada. Por isso nós temos que procurar esse contato com Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma companhia em que não há nada que nos aborreça, nada que nos atrapalhe, nada que nos conduz a uma coisa menor. Às vezes você pode pensar também, a vida católica é muito chata, a vida católica a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a vida católica não tem muito interesse, tem super interesse. Por que os cartuchos são mais fechados do que nós? Nós fechamos um pouco aqui a clausura, né? Mas os cartuchos são muito mais. O que eles fazem lá dentro? A vida deles é muito aborrecida? Não. A vida deles é o que tem de mais extraordinário. Por quê? Porque não tem nada mais alto do que estar em contato contínuo com o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Imaculada Conceição, os santos e os anjos. Então, procurei também, cada um na sua medida, né, de conviver com os santos, conviver com Nossa Senhora. Tem um autor que diz uma coisa bem interessante. Ele diz, a gente pode usar a imaginação para da seguinte maneira. Quer dizer, se você imaginar que Nossa Senhora está ao seu lado, está aqui, escutando o sermão, que nem um cerimoniário, assim, olhando, escutando, bem escutado. Se eu imaginar Nossa Senhora aqui, não está longe da verdade, porque ela conhece tudo que está acontecendo aqui, ainda mais na missa, mas durante toda a vida. Então, se imaginar, Nossa Senhora está ao meu lado,
ela me acompanha. Ela tem uma ideia sobre o que eu estou fazendo. Tem uma ideia sobre o que eu estou pensando. Tem uma ideia sobre tudo. Então, recorrer a Nossa Senhora e assim, ela que é a Imaculada Conceição, ela nos ajudará a realizar o que nós pedimos na coleta de hoje, que é que também nós cheguemos à vossa presença de Deus, purificados de toda culpa. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.